Meu querido amigo Edson, muito obrigado pelo seu aceite ao nosso convite, a esse nosso Uma Graça de podcast, que, como já está assim conhecido, os objetivos dele é para a gente relembrar algumas experiências que você passou, que nós passamos no campo do ensino, no campo do pioneirismo, relembrar algumas histórias pessoais, algumas coisas que marcaram essa nossa privilegiada trajetória de ensino da fé. Como é que nós conhecemos a fé? Esse bate-papo informal aqui. E eu quero agradecer também a todos que estão assistindo e ou ouvindo o nosso podcast. Então, mais uma vez, Edson, muito obrigado. E para a gente começar, em vez de eu te apresentar, que seu currículo é vasto, então eu acho melhor você se apresentar, falar um pouco de quem é o Edson Augusto. Eu que agradeço, Pádua, e os ouvintes também, a gente fica muito feliz, né? E tá essa troca de experiência aqui. Fico muito feliz. Mas o que eu tenho que falar para você, assim, me apresentar, o Edson é aquele Edson que devagarzinho foi caminhando e chegou na fé Bahá'í. Mas vou dizer um pouquinho da minha trajetória religiosa, eu acho que é importante isso, as pessoas saberem. Quando criança, morava em bairro, Pádua. Eu morava em bairro, né? E bairro, naquela época, há 60 anos atrás, só chegava a igreja evangélica, né? Onde que você nasceu, Edson? Em Rio Claro. Em Rio Claro, você é de Rio Claro. E estou pioneiro em Rio Claro atualmente. Legal. Nasci em Rio Claro e estou pioneiro em Rio Claro. Muito legal. Então, naquela época, aqui em Rio Claro, 60 anos atrás, né, era pequena a cidade, então, nos bairros, tinha igreja evangélica. Então, eu fui criado na igreja evangélica aqui em Rio Claro. Né? E depois, quando eu estava com os meus amigos do bairro, tudo, vamos lá na escola dominical, vamos na escola dominical. E aí vamos indo, o tempo foi passando, e aí no colegial já tinha o pessoal mais da igreja católica. Parece que os evangélicos chegavam a um certo ponto, eles não iam muito, iam trabalhar, sabe? Então, eles não iam muito para o colegial, nem faculdade. Encontrei poucas pessoas. Hoje não, hoje é diferente. Mas naquela época, no colegial, eu encontrei muitos amigos da Igreja Católica e me levaram para a Igreja Católica. Certo. Então, primeira comunhão, eu fiz com 17 anos. Fui preparado com 17 anos e ali comecei num grupo de jovens. Primeira comunhão católica, né, Edson? Católica. Primeira comunhão católica. Aí, um grupo de jovens, nós tínhamos, na época, 150 jovens, aproximadamente, no nosso grupo, com muito trabalho voluntários nos bairros, né? E foi lá que eu encontrei a minha esposa também, a Rosa, né? Nesse programa de encontro de jovens que a gente fazia todo sábado, né? Bom, isso aí foi minha trajetória dentro da religião, né? E daqui a pouquinho eu posso até falar para vocês como cheguei a conhecer a fé Bahá'í. E também nesse período, Pádua, 19 anos, né? Eu entrei na faculdade, então eu me formei em física, eu lecionei física, química e matemática, né? Então, eu entrei na faculdade e, ao mesmo tempo, com 19 anos, eu fiz meu primeiro contrato de futebol profissional. Você foi jogador? Então foi... Eu joguei no Velo Clube de Rio Claro durante 9 anos, Nacional de São Paulo, Pinhalense. Pinhal é perto de Mogi Guaçu, de Mogi Mirim, aqui pertinho. Pinhal. E encerrei a carreira no Rio Branco de Andradas, Campeonato Mineiro. Jogou com o Galo? Jogou com o Galo? Tive o prazer de enfrentar o Tele Santana quando ele estava no Galo, né? E se alguém for para Minas Gerais, lá tem um museu embaixo do Mineirão, né? Se procurar lá qual foi o jogo 1000 lá no Mineirão, que tem tudo arquivado os jogos, né? Sim, o jogo 1000 vai encontrar foi Rio Branco de Andradas e Cruzeiro. Né? Então vai encontrar a escalação lá do jogo 1000, foi uma festa que fizeram lá nessa época. Então, aí eu estava
na faculdade, estava no futebol, estava na comunidade de jovens também, e o tempo vai seguindo, né? Certo. Até que eu tive uma proposta de sair de Rio Claro, Pádua, para jogar no Pinhalense. E aí foi onde eu me afastei do grupo de jovens. Eu já estava casado, me afastei do grupo de jovens e fui jogar no Pinhalense. Aí veio aquela interrogação na minha cabeça, né? Pô, eu tinha amigos evangélicos, tinha amigos católicos, fazia muitos projetos dentro da igreja, e a pergunta era, quem estava certo? Aonde que está Deus aí? Para mim, Deus estava em todos os lugares, né? Certo. E um falava que eu não podia frequentar isso, não podia frequentar aquilo. Eu falei assim, mas tem alguma coisa errada. Deus não ia falar para mim que vai aqui ou vai ali. Eu tinha amigo, tinha amizade, estava aprendendo. Todo lugar que eu ia, ou na igreja evangélica, ou na igreja católica, eu estava aprendendo. A minha formação, então, teve muitos amigos, né, de várias nuances religiosas. nuances, muitas linhas assim, que chegava até a mim. Aí, lá em Pinhal, eu dei um tempo de 2 anos longe de grupo religioso, esperando alguma coisa acontecer para me dizer o que eu estava procurando, né? Então, eu dei um tempo lá de 2 anos, estava fora de Rio Claro, porque eu estando em Rio Claro, eu tinha influência, né, dos amigos, da comunidade, Sim. né? Naquela época, os padres chamavam, tinha encontro de jovens, encontro cristão de amigos, tinha aquele grupo da Vila Brandini com o padre Haroldo, né, que até hoje deve ter esses encontros do Espírito Santo, sabe? TLC, treinamento de liderança cristã. Então, a gente estava tudo envolvido, né? Aí, mas quando eu afastei, aí deu para esvaziar um pouco o copo. Certo. Eu acho importante isso. Período até de esvaziar um pouco. reflexão, né, Edson? Um período Isso. até de reflexão, de um silêncio, né? De busca e tudo, né? Sim. Aí, depois de Pinhal, quando eu encerrei a carreira, depois em Andradas, né? Que eu encerrei a carreira em Andradas, que eu fiquei em Pinhal, depois Andradas, e eu fui morar em Mogi Guaçu. Eu fui morar em Mogi Guaçu, mas eu era muito ligado com os alunos, Mas muito você focado. mudou de Pinhal para Mogi Guaçu a trabalho? Isso, porque a Rosa, minha esposa, prestou concurso para professora. Ela também é de Rio Claro, Edson? Ela também é de Rio Claro. Que legal. Rosa também é de Rio Claro, né? Aqui é tudo menino do Rio. Certo. A Rosa também é de Rio Claro. E aí nós fomos para Pinhal, depois de Pinhal, Mogi Guaçu, porque ela prestou concurso, passou, ou ela tinha que escolher 2 lugares, ou Ilha Solteira, Puxa. ou Mogi Guaçu. Aí nós escolhemos Mogi Guaçu. E em Mogi Guaçu é que foi essa mudança. Foi conhecer a Fé Bahá'í. Porque na escola eu conversava muito com os alunos, né? E aí uma aluna falou assim, o senhor não quer participar de um Farside? Eu falei, é uma palavra diferente, né? Farside. Eu falei, Farside, o que é isso, né? Ela falou assim, é uma reunião de pizza em Mogi Guaçu. O Farside, na época, chamava reunião de pizza, né? Mas ela falou, Farside, reunião de pizza. Olha, Pádua, perguntei para os meus vizinhos o que era Farside. Se eles já tinham ido em reunião de pizza, ninguém sabia de nada. Mas eles já tinham ido? Não. Não tinham ido. Nem conhecia, nem sabia. Né? Aí, nessa reunião que eu fui com a minha esposa, né? E as crianças, já tinha 3 crianças, né? A Juliana, o Carlos Henrique e o Edinho, que é o mais velho, já tinha os 3, tudo pequeno. E fomos nessa reunião, nesse Farside, né? E aí, nessa reunião, tinha alguns amigos do dono da casa, dando uma palestrinha curta, e depois pizza à vontade, né? Pizza à vontade. Mas quando nós... Essa palestrinha era uma apresentação da Fé Bahá'í.
Isso, que para mim era algo estranho. Sim, claro, novo, né, Edson? Novo, era algo novo, a gente não conhecia nada. Mas quando nós saímos de lá, no fim da noite, Mas você muitas já pessoas... sabia que era religião, Edson? Nem religião você sabia que era. Não sabia que era A religião. Luna convidou, sim, para uma reunião de pizza. Convidou para o Interessante. Farside, reunião de pizza. E você Mas tinha não que falou levar que... pizza também, não? Não. Não, Não tinha só que tinha levar que ir pizza, comer a não. pizza. Só tinha que comer a pizza. Aí chegou lá, era numa casa, numa sala, tinha muitas pessoas de fora de Mogi Guaçu, que eu percebi. Depois, com o tempo, fui sabendo quem era quem, né? É. Que estava presente lá. E tinha aquela palestrinha no começo, falando da fé Bahá'í, e muitos folhetos e livros em cima da mesinha central da sala. Aí nós pegamos alguns folhetos. Aí, quando nós saímos de lá, a Rosa falou assim para mim, a minha esposa falou assim: olha, é uma religião. É uma religião. Mas como falava de Deus é um só, religião é uma só, a terra é um só país, eu falei assim, bom, esse é o que eu estava procurando. Que legal, hein? Que coisa. Estava procurando. Então, uma aluna que me levou a fé Bahá'í, né? E hoje ela é muito ativa também, essa aluna, né? A família dela toda é ativa e ela mora no sul do Brasil, né? Então, aí que eu cheguei a conhecer a fé Bahá'í. Mas, então, nesse momento, eu já estava encerrando a carreira de futebol, né? Estava Sim. encerrando a carreira de futebol. Já estava lecionando já há mais de 10 anos, né? Eu peguei estabilidade no Estado, Uhum. e aí eu fiquei só lecionando, né? Na escola particular depois e no Estado. Aí o futebol ficou de lado. Aí eu fui conhecendo a Fé Bahá'í com os pioneiros, né? Então eu fui criado por pioneiro, Padre. É. Eu fui criado por pioneiros, rodeado por pioneiros em Mogi Guaçu, em Mogi Mirim, né? Então eu sempre fui ouvindo essa palavra pioneirismo na minha vida, né? Então quando eu fui ver, estava no meio de pioneiros, vendo as experiências, as histórias deles, né? E foi na época também que falava muito alguns termos, né? Que era estranho. Soutanier era estranho para mim. Arco, inauguração de arco era coisa estranha para mim. E tudo Então, era onde foi novidade, né, Edson? é, Tudo era novidade, né? novidade. Mas é isso aí, Pablo. Até então, aí já estou na Fé Bahá'í seguindo esses caminhos que foi, assim, estranho, mas foi muito benéfico. Certo. Uma trajetória maravilhosa. Então, agora nós conhecemos um pouco mais de quem é o Edson Augusto, né? E realmente tem uma vida maravilhosa. E, quer dizer, toda a sua época, toda a sua atuação, aí depois você conheceu a Fé Bahá'í, continua frequentando, né? Olha, Pada, foi o seguinte, quando eu jogava futebol, eu não via a hora de parar para ter fim de semana livre. É. Aí encontrei a Fé Bahá'í, não tive mais fim de semana livre. Porque em Mogi Guaçu só tinha a Assembleia Local, né? A Assembleia Local é uma instituição, né, Edson? Uma É instituição Bahá'í. uma instituição Bahá'í, né? É a porta de entrada, assim, é a vitrine, né, da comunidade, é a Assembleia Local. Só que quando eu cheguei, eu e Rosa nos tornamos Bahá'ís, né? Que foi coisa assim, sabe, amor à primeira vista, né? Acho que Bahá'í lá, assim, vou dar uma chance para esses dois aqui que estão perdidos. E trouxe a gente para a fé, né? Mas quando nós chegamos, aproximamos da fé, fomos com muito carinho, sabe, recebidos com muito carinho, muita atenção, sabe? Aí, 2 Bahá'ís foram como pioneiro para a África, né? Dois Bahá'ís E de Mogi aí, Guaçu, que estavam de morando Mogi em Mogi Guaçu. Guaçu, mesmo da Assembleia, Certo. foram para a África como pioneiro. Aí, abriu espaço para quem estava na fila,
Aí foi onde nós ficamos, eu e Rosa também, fizemos parte da Assembleia Local. Certo. Só para contextualizar, Edson, um pouquinho, essa Assembleia Espiritual Local que você menciona é uma instituição Bahá'í local que é composta por 9 pessoas, 9 Bahá'ís, homens ou mulheres, né? Maior de 21 anos, e que são eleitos pela própria comunidade. Só que essa eleição não tem propaganda, não tem chapa, não tem candidato, ou seja, todos os Bahá'ís, homens e mulheres, acima de 21 anos, são candidatos. Exato. Então, todo mundo pode votar em todo mundo, inclusive em si mesmo. Depois dessa eleição feita, que ocorre sempre no dia 21 de abril, né? No dia que Bahá'u'lláh, que é o fundador da fé Bahá'í, declarou a sua missão como manifestante de Deus. Então, portanto, é um dia sagrado para os Bahá'ís, né? Então, nesse dia é feita a eleição. Depois que todo mundo vota em 9 pessoas, por livre e espontânea vontade, com voto secreto, sem propaganda, sem chapa, aqueles 9 que receberam ou que receberão o maior número de votos serão os eleitos para essa Assembleia Local durante o período de 1 ano, não é isso? E Exatamente. você e Rosa, já no comecinho de ter se tornado Bahá'ís, né? Vocês foram eleitos para essa Assembleia Local, né? Sentamos no banco para aprender já ali todo o processo, né, administrativo da fé, e as pessoas que na época faziam parte da Assembleia foram os nossos pais, né, e mães, os pais espirituais, né, nossos. Então deu muita força, porque nós fomos aprendendo a consultar, sabe, que é uma coisa que muitas pessoas que vêm para a fé é um desafio, saber consultar, saber tirar o ego. É uma tomada de decisão, né, Edson? Sim, exatamente. É a forma com que os Bahá'ís tomam decisão, né? E aprendemos muito com isso, né? Você, sabe, tirar o ego das suas opiniões, das suas sugestões e saber aceitar, né? E outra, tem que saber também a consultar mais, a ler mais, porque quem é você para dar uma opinião, né? Você tem, muitas vezes, buscar na fonte. Sim. O que os o que manifestante fala, o que Jesus fala, o que Buda fala, o que Krishna fala, o que o Babi fala, o que Bahá'u'lláh fala. Então, a gente tem que... Porque eu acho, não é muito assim legal. Então, quanto mais você lê, então a Assembleia incentivava muito, os pioneiros, né? Incentivavam muito para consulta, você pesquisar na literatura Bahá'í, que é algo vasto, né? Bahá'u'lláh deixou muitas coisas escritas, muitas orientações para a humanidade, né? É um oceano de informações que nós temos que estar sempre procurando. E eu e Rosa, dentro da Assembleia, aprendendo ali, errando muito e aprendendo. Eu estou olhando aqui alguma coisa e estou lembrando de algumas experiências que você já me contou. Você lembra de alguma dessas experiências logo no começo, de que você conheceu a fé Bahá'í e começou a participar? Esse período mesmo aí que você está mencionando, o período que você e Rosa foram eleitos. Alguma coisa interessante, por exemplo, essa saída desse casal de pioneiros para a África, né? Foi um acontecimento relevante na comunidade, né? Porque quando sai um Bahá'í para servir em outras frentes, em outras cidades, em outros países, eles são chamados de pioneiros, né? Então, esses pioneiros, normalmente, eles estimulam outros da comunidade, né, a querer também sair, que no futuro acabou você e Rosa saindo também de pioneiros, né? Mas você lembra de algum episódio da época ainda de Mogi Guaçu? Porque, com certeza, tem muitas histórias, né? A gente sabe, teve histórias muito bonitas, assim, a nossa vida foi muito bacana dentro de Mogi Guaçu, né? Agora, o que me chama a atenção é que os pioneiros que estavam na época
Porque o pioneiro, para nós, né, você sabe disso também, é a pessoa que vai à frente levar algo novo, sabe? Ele vai plantar a semente do futuro em alguma região, né? Aham. Então, na época que eu entrei para a Assembleia e conhecendo e eu não sabia nem muito bem o que era o que na época, né? Eu confundia Soltani com Soltanier. Sim. Então, você tem uma ideia que eu estava muito, né? Aí, eu lembro que o membro da Assembleia pediu, como eu era professor, ela queria que foi um planejamento da Assembleia de ir até as escolas. Foi muito legal, levando aquela mensagem da paz mundial, a promessa da paz mundial. Então, nós fomos em cada diretora de escola, assim, levando, né? E eu conhecia todas as escolas, porque eu peguei um período de greve, Ah, e na greve todo mundo se junta, né? Os professores. é. Então, a greve para mim foi muito importante para conhecer os diretores, para visitar as escolas, né? A diretoria de ensino. Então, aí depois eu me tornei Bahá'í, aí eu tinha portas abertas nas escolas. Aí nós fomos levar a mensagem da promessa da paz mundial, né? Aí eu É uma tive essa promessa da paz mundial é aquela mensagem da Casa Universal de Justiça em celebração, em comemoração ao Ano Internacional da Paz, né? exatamente, Certo. exatamente. Então, foi muito bom. E as diretoras, naquela época, começaram a abrir as portas para Mogi Guaçu. Foi onde Mogi Guaçu, que eu acredito, na época, foi a primeira comunidade a entrar nas escolas. Eu, pelo menos, eu não conhecia nenhuma outra. E ali começou a fazer relatório, dar o depoimento do que estava acontecendo. E nós, em pouco tempo, dobrou o número de Bahá'í na comunidade, né? Vamos supor, de 15 foi para 30, foi para É, 50, sim, né? Não podemos esquecer que o apoio de pioneiros, tanto de Mogi Guaçu como Mogi Mirim, era muito forte, sim. sabe? São duas As duas comunidades muito próximas, né? muito próximas. Então, incentivaram muito. E então tivemos muitas palestras levadas para as escolas. Então, isso me marcou, porque até hoje, a gente. Eu não posso dizer que até hoje, mas durante uns 20 anos, dia do professor, nós levávamos mensagem Bahá'í para cada professor, para cada diretor, É, porque as isso portas estavam abertas. é muito comum essa atividade aqui em Mojimirim. Eu lembro também, durante muitos anos, a gente levava flores até, uma mensagem Isso. com flores, né? Mas Uhum. segura a história aí, que eu lembrei de uma que realmente foi muito interessante nesse ano internacional da paz. Eu morava com a família em Juiz de Fora. E eu também, como você sabe, sou professor. E eu lecionava também no Colégio Estadual em Juiz de Fora. E foi nesse ano internacional da paz, eu estava lecionando, e eu lecionava uma disciplina que eu estava substituindo uma professora que adoentou e adoeceu. Entrou de licença e eu substituí ela. A disciplina dela era organização, era técnicas e práticas comerciais. E é uma disciplina que não tem nada a ver comigo. Minha área era didática, era psicologia do relacionamento, mas, enfim, eu substituí a professora. A matéria, o conteúdo programático da matéria, não era muito grande. Então, quando chegou no finalzinho do terceiro bimestre, comecinho do quarto, eu já tinha esgotado todo o conteúdo. Eu não tinha mais o que ensinar naquele período, que era naquela época o quarto ano, a oitava série, né? Era hoje o oitavo ano, né? Uhum. E aí eu fui ao diretor, eles sabiam que eu era Bahá'í, porque eu já tinha falado da fé Bahá'í, eu estava em Juiz de Fora também como pioneiro, e aí eu levei um projeto para o diretor, falei, olha, a disciplina de técnicas e práticas comerciais já se esgotou. Eu não tenho o que dar para os alunos.
eu vou ficar enchendo linguiça o 4º bimestre. Vou ficar revendo matéria, coisas que normalmente eles já sabem. Isso vai ficar enfadonho. Mas eu tenho um projeto. Qual é o projeto? Nós estamos no Ano Internacional da Paz. E eu tenho aí mostrei o livreto, que foi publicado um livreto com essa mensagem que você está mencionando, da Casa Universal de Justiça. Eu tenho o livreto e posso dar gratuitamente para todos os alunos que eu leciono. E nós vamos, no 4º bimestre, fazer um estudo, já que a nossa disciplina é técnicas e práticas comerciais, como é que seriam essas técnicas e essas práticas aplicadas num mundo que houvesse paz, e não um mundo belicoso como nós vivemos. E aí nós estudaríamos essa mensagem durante o 4º bimestre e eu aplicaria uma prova sobre esse conteúdo. O que o senhor acha? Nossa, o professor, o diretor, que também era professor, chegou a levantar da mesa, me dar um abraço, falou, isso é maravilhoso, pode sim estar aprovado. Então, o 4º bimestre daquele ano, em Juiz de Fora, o colégio estadual inteiro, quer dizer, os alunos que faziam disciplina comigo, estudaram a mensagem internacional da paz. Só Deus sabe o que fruto vão render essas sementes que foram plantadas, né? Desculpa ter interrompido assim, mas... Não, mas é interessante você falar isso, porque a partir do momento que nós entramos na escola e fazemos algum trabalho e que agrada e vem fortalecer esse lado espiritual que a escola muitas vezes não coloca, né? No programa, no currículo. Então, eles gostam muito. E eu digo para você que as portas das escolas em Mogi Guaçu se abriu a tal ponto que eu consegui dar depois o livro do Uruhi, o livro 1, para os alunos. A minha aula começava às 7, eu ia às 6 horas, das 6 às 7, fazíamos o livro 1 do Uruhi, que é que é o material do futuro, da futura universidade, né? Nós temos hoje até o livro 15 por aí, então nós estamos começando na época o livro do Uruhi. Aí é interessante porque até hoje algumas mães de alunos estão no meu WhatsApp mandando bom dia, boa tarde, eu mando mensagem Bahá'í para ela. Isso aí, olha, faz mais de 20 anos. Então a gente nunca sabe quem que vai ser atingido as mensagens, né? A palavra sagrada. E outra coisa também que é importante dentro de escola é que nós tínhamos aula de crianças, né, em Mogi Guaçu. E nós íamos pegar nos bairros as crianças para a aula, né? E olha que interessante. Os professores davam aula para as crianças que vinham do bairro, 5, 6, 7 anos, e nós íamos buscar. Aí depois chegou um período que nos carros não podia ter mais que 3 pessoas atrás, porque vinha uns 10 crianças atrás, atrás do carro. Certo. Eu tinha uma Belina, e a Belina, então, cabia 20. Olha, sinceramente, dava bastante. Sabe? Um no colo do outro, criança, e fomos enchendo. Aí veio a lei que não podia. Aí nós tivemos que parar. Isso é bom lembrar, porque como tem amigos que ainda não se tornaram Bahá'ís, e estão assistindo, e estão nos ouvindo, então é bom sempre lembrar que essa aula espiritual de educação para criança, aula de educação espiritual para criança, eram aulas que, de graça, não tinha nenhuma formalidade, mas era dada uma educação espiritual para as crianças, mostrando a elas aquilo que você falou logo no início, que você ficou impressionado, que a mensagem Bahá'í traz que só existe um Deus, só existe uma religião, e todos nós somos filhos de Deus, somos membros da mesma família, né? Então, as crianças, nessas aulas, são educadas para esse fim, né? Com esse propósito, não ter preconceito, gostar, porque criança não tem preconceito, né? Preconceito é algo que é aprendido, né? Então, unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Então, essas aulas
que você está mencionando aí, que ia, É, lotação esgotada era aula, esse tipo de aula, né? mas foi tão interessante esse período que eles tinham 6, 7, 8 anos, as crianças, né? Aí depois, como veio essa lei que não podia lotar os carros, as coisas foram diluindo um pouco e as crianças voltaram para os seus bairros, tiveram aulas lá. Mas acontece que nesse período, Pádua, nós tiramos fotos das crianças. Então tinha foto guardada, registro lá das crianças e tal. Aí o tempo foi passando, eu fui pegar aula lá no bairro das crianças, aí no ensino médio. Você E foi essas pegar crianças, aula profissional. aula profissional, aula de física, Uhum. lá no bairro. Aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a pensar. Eu falei assim, gente, pelo tempo que levou até chegar nesse... Essas crianças devem estar aqui no colegial. Já cresceram. Cresceram. Aí eu peguei a foto que nós tínhamos desde criança e levei na escola para mostrar. Se alguém conhecia alguém daquelas fotos. Pádua, a maioria estava naquela escola, Que das fotos. coisa, né? E lembravam da oração, ó Deus guia-me. Ó, Deus guia. Então, porque criança, a primeira oração que eles aprendem é Deus guia-me. É, Então, estavam no colegial, eu lembro sim, eu lembro daquela oração que vocês ensinavam para nós. Estavam todos já adultos. Então, a gente nunca sabe, né, com o trabalho que é feito, o resultado lá na frente, né? Então, eu acho muito importante. E aí, voltando para... Tudo isso eu aprendi com quem? Com os pioneiros, sabe? E veio criando na gente essa vontade de querer ser pioneiro também, né? sim. E aí surgiu aquela sequência de livros do Uri, que começou 1, 2, 3, um melhor que o outro, um mais aprofundava mais que o outro, e foi dando uma força para você sair como pioneiro. E aí eu tive o primeiro convite para ser pioneiro, assim, pioneiro de 3 meses, né? Que hoje chama pioneiro de curta duração, né? E curta duração, Ô, Edson, né? mas antes de você entrar nesse caminho aí, porque é um caminho que vai ter muita história, tenho certeza. Tem algum, nesse período que você mencionou aí, de aula para criança, e depois você começou a lecionar nesse bairro, onde as crianças cresceram, já eram jovens, teve assim, alguma história, algum desafio, ou alguém se tornou Bahá'í por causa dessas atividades? Tem alguma coisa que você lembra assim, interessante? Olha, o que é interessante nas escolas que nós fizemos, que eu acho que vocês devem lembrar, acho que o Brasil todo lembra, de uns quadros que a editora fez, que eram 15 quadros com temas unidade, Que fazia sabe? exposição, né? Para fazer exposição nas praças. Nós pegamos, naquela época, esses 15 quadros, não os 5 últimos, nem tanto, mas pelo menos os 10 primeiros quadros da exposição. Quem lembra, quem vivenciou, já viu na praça esses quadros, nós levamos para as escolas. E aí, dava para os alunos, cada um grupinho por carteira, cada 5 alunos, pegavam um daqueles quadros, liam a mensagem do quadro e depois apresentava na frente da sala. Foi um sucesso aquilo lá. Puxa Foi um vida, que sucesso. legal. Aí foi onde alguns professores, vocês não querem dar um quadro desse para nós? Aqui aí pedia um quadro, conseguiu alguns quadros, deixamos nas escolas, e aí teve declarações Pois é. de pessoas que até hoje estão servindo a fé. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou citar pelo menos 2 nomes que o Brasil conhece: a Tânia Barão e a Thalita, Que é a filha dela. que é a filha dela. Então, estou dando um exemplo só de uma pessoa que está servindo até hoje a fé, né? E o Brasil praticamente conhece essas 2 pessoas. E tiveram mais também que vieram, né? Essa Thalita, eu tenho uma história, quer dizer, eu tenho algumas histórias com ela, mas uma muito assim interessante que aconteceu aí em Mogi Guaçu. Você me convidou para dar uma palestra aí na comunidade, eu não lembro nem que motivo era, que atividade, se era um dia sagrado Bahá'í, o que era,
mas queria que eu falasse também sobre pioneirismo. Aí eu fui, dei a tal palestra, e, no final, algumas pessoas se manifestaram desejosos de se tornar pioneiros. Falaram, como é que eu faço para ser pioneiro também, para ir para outra cidade, para ensinar a fé Bahá'í e tal? E uma dessas pessoas era uma jovem, não lembro se ela tinha 15 ou 16 anos, e que falou também, eu gostaria também de sair de pioneiro, eu posso? Porque ela era muito jovem, né? E aí, quem era essa jovem? Não era Bahá'í, era filha de uma família Bahá'í, mas ela não era uma Bahá'í ainda, assim, digamos, declarada, né? E quem era essa Bahá'í? Tálita. Então, Tálita, antes de se tornar Bahá'í, já tinha se levantado como pioneira. Então, realmente é fantástico isso graças ao trabalho seus em Mogi Guaçu, né? Que gerou esse fruto. Né? Já que você mencionou ela foi para TAPS, se eu não me engano. Oi? Ela foi para TAPS, lá no Sul. Ela foi para TAPS, né? Mas você lembra onde que para onde ela queria se levantar como pioneira? Para Cuba. Para Cuba? Ah! Aí eu perguntei para ela, por que Cuba? Realmente. Ela falou, porque lá parece que o pessoal não acredita em Deus. E eu quero levar Deus para eles. Realmente, eu lembro também que ela queria ir para Cuba. Então, isso daí são frutos de trabalho nas escolas. Tem muitas pessoas que eu posso falar para você que, como professor, eu vi nascer dentro da escola, a Semente Bahá'í foi lançada dentro da escola, e são pessoas que até hoje são pessoas muito fortes dentro da fé. Tá? Eu citei essas duas, mas tem muitas aqui em Mogi Guaçu, membro do Conselho Bahá'í do Estado de São Paulo também, que foram alunos, né? E estão hoje muito ativos. Tudo isso foi trabalho que a escola realizou e teve sucesso, né? Graças a Bahá'u'lláh. E outra, né? A instituição estava sempre presente. A Assembleia Local, que você falou da instituição, era muito presente, né? Inclusive, a prefeitura estava aberta. Nós trouxemos o senhor Nathan, que autor de um livro também, Bahá'í, para dar palestra aqui no Dia da Consciência Negra. Ele foi na prefeitura e teve espaço. Então, nós ganhamos muito com esse contato com a educação aqui dentro de Mogi Guaçu. Então, isso aí, como eu falo para você, foram trabalhos que os pioneiros foram orientando, que a gente não sabia, né? Porque quando você entra... Sem esse trabalho, né? Sem esse trabalho de pioneiro, não existe nada, porque na fé Bahá'í não tem padre, não tem pastor, não tem assim um profissional que vive para ensinar, para disseminar os ensinamentos da fé. Se não formos os próprios Bahá'ís, não formos nós que nos levantarmos para levar essa mensagem de Bahá'u'lláh, que nós também, nós dois aqui, não nascemos em família Bahá'í. Nós conhecemos a fé Bahá'í ao longo da nossa vida. Você contou aí como é que você conheceu a fé Bahá'í. Então, se não formos nós a levar essa mensagem, essa mensagem não vai frutificar, não é? O pioneiro ele tem que ter essa consciência do acompanhamento, né? Então, os pioneiros da nossa região, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, eles pegavam na mão e acompanhavam, sabe? Não falava assim, vai. Não. Tudo que nós fizemos, aonde nós entrávamos, né? Inclusive aqui em Rio Claro, onde eu sou pioneiro hoje, né? Mogi Guaçu vinha até Rio Claro, fazer ensino em Rio Claro. Então, quando eu cheguei em Rio Claro, já tinha 7 Bahá'ís, 6, 7 Bahá'ís, já em Rio Claro, porque trabalho dos pioneiros que estenderam de Mogi Guaçu para a região toda. Você lembra de alguma declaração lá em Mogi Guaçu, assim que, nossa, essa não sai da minha cabeça? Declaração? Porque você já contou algumas histórias de quando vocês ensinavam para as crianças cresceram. Dessas crianças, alguns foram seus alunos, se tornaram Bahá'ís, né? Você mencionou aí Tânia e Tálita, né?
Mas lembra? O que marcou muito assim foi de uma pessoa que já até tá falecida, né? Dois momentos assim que foram muito marcantes, né? Uma quando o senhor Chapur, que era conselheiro, veio em Mogi Guaçu, fizeram uma festa junina, né? E ele falou um pouco. E naquela noite uma jovem se emocionou e declarou Bahá'í, sabe? A gente não era nem nada de falando sobre, não era intenção naquela festa ter declaração. Sim, era só uma É? festa, né? Isso. E também o Seixapuro veio também, quando ele deu palestra naquele dia também, ele ficou aqui, numa da residência, o pai de uma das barrais aqui da nossa cidade, de Mogi Guaçu, também, a mãe era barrai, a irmã era barrai, só o pai que não era. Então, e foi uma época de Natal, fim de Aham. ano, que naquela época dificilmente tinha reunião Bahá'í no Natal. Todo mundo ia para suas casas, a fé Bahá'í quase não se reunia nesse período. Hoje já é diferente. Mas Sim. lá, 20 anos atrás, cada um ia para o seu canto. Mas naquela noite o Japur estava aqui e ele falou, e o pai dessa moça declarou Bahá'í. E uma outra que chamou a atenção, que foi muito forte, nós estávamos fazendo uma experiência na sede, como fazer ensino. Aham. Assim, como chegar numa casa, um treino, assim, estava todo mundo treinando como fazer ensino. Isso é uma coisa E importante de fazer hoje também, né, Edson? e tinha uma senhora que não era Bahá'í, e estava ali, Aham. né? E nós fomos treinar com ela. E E ela declarou ela Bahá'í. foi a cobaia. E ela declarou Bahá'í naquela hora. Ou Que seja, legal. fizemos gol no treino. Isso marcou muito para mim, sabe? Esse Então, tá momento vendo que assim. interessante? Quer dizer, essa senhora estava pronta, estava preparada, já acreditava em um barrão lá, só faltava alguém chegar e perguntar para ela, né? É. E naquele momento que ela foi lá, porque a família dela era Bahá'í, ela foi lá com a família, teve um almoço, e depois do almoço continuamos fazendo aqueles ensaios, né, de como fazer ensino e tal. Aí fomos conversando com ela e tal, aí nós perguntamos para ela, e a coisa foi séria, sabe? Não foi treino mais. E ela É, declarou Bahá'í. que coisa maravilhosa. Essa realmente é uma história marcante, hein? Isso serve até de exemplo para hoje, né, Edson? Porque hoje Isso. nossas comunidades, o que eu percebo é que tem muita atividade dentro dessa. Agora vamos começar o plano de 9 anos, né? E muitas outras atividades vão surgir, novas atividades. Nós fazemos muitas atividades de ensino, né? De levar a mensagem do Barral lá para pessoas que nunca tinham ouvido e tal. E Mas o chega Fábio, um. sabe de uma coisa? Ah, Eu queria estar falando, desculpa te importar, porque eu achei importante para eu não esquecer isso agora. sim, Porque com a vinda do Instituto, todo mundo tem como se preparar para servir. Porque antigamente o pessoal saía, lá no passado, no tempo do Babo de Barral lá, um pedacinho de papel ele já andava quilômetros, exato, sabe? Ia de um país para o outro, com um pedacinho de papel na mão, né? exato. E faziam um trabalho maravilhoso. E hoje nós temos todo um sistema educacional divinamente planejado, organizado, sabe? Então, eu acho que é importante a gente, sabe, se envolver com o Instituto, se capacitar e para poder sair. Aí você sai com segurança, você Exato. sai sabendo o que você vai fazer, sabe que hostes de anjos estão te ajudando, te acompanhando. Mas eu queria fazer assim, vocês que não ouviram falar isso nenhuma vez, mas quando eu estou em grupo de estudo, assim, como que eu vejo o pioneiro? Vejo o pioneiro. Sabe aquela formiga chamada Issá? De nome, Está na Jura. sim. É, é uma saúva Que maior que cre- as outras. É uma saúva Maior que que... cresceu a bundinha.
Isso. Então, esse içá é a rainha, né? Tem um período na primavera que tem revoada de içá. Tem revoada. E cada uma cai num terreno. Cada um cai num terreno. E quando ela cai naquele terreno, ela forma um formigueiro. Então, cria uma colônia, né? Isso. Então, eu acho que o pioneiro é isso. É que se prepara para uma revoada, e depois, quando tem a revoada, aonde ele vai, ele começa ali uma construção de uma comunidade. Exatamente. Né? Então, eu vejo a saúva. E uma coisa interessante que me chamou a atenção, quando criança, a gente corria atrás para pegar esses bichinhos, mas uma coisa que me chamou a atenção uma vez, porque antes você corria atrás, agora você não tem como correr mais, só observa ela cair. E eu fiquei observando, e interessante, a saúva, ela tem as asas, vem voando e cai. Quando uma caiu no chão, eu fiquei observando, ela mesmo corta a asa, para não sair mais daquele lugar. Porque ela, se ficar com a asa... Ela voa para outro lugar. Voa para outro lugar. E ainda atrapalha fazer o trabalho dela. Então, eu observei que o pioneiro, quando ele vai, ele tem que ir com a intenção de ficar como pioneiro. Se ficar, às vezes, pouco tempo, pode ser bom, pioneiro de curta duração, tal, mas se você puder ser um pioneiro ali e formar o formigueiro, e quando você vai ver, a coisa vai aumentando, aumentando, aumentando. Eu acho que é muito interessante isso. Então, eu vejo que o içá é um exemplo para mim, que muitos pioneiros aqui no Brasil vieram, se instalaram, cortaram as asas e não voltaram mais. Isso. Mas linda, linda analogia essa. Parabéns. Realmente é muito bonito para ilustrar mesmo o trabalho pioneiro. Uma vez perguntaram à Casa de Justiça, uma dessas Assembleias Nacionais, perguntou à Casa Universal de Justiça quem deve ser considerado pioneiro. A resposta da Casa de Justiça é que todo Bahá'í que sai da sua localidade e vai para outra com o objetivo de também ensinar a fé, ele deve ser considerado pioneiro. Então, porque às vezes um Bahá'í é transferido do seu trabalho de uma cidade onde ele reside para uma outra. E aí ele fala, não, eu não sou pioneiro porque eu mudei para cá, foi a trabalho, eu fui transferido da empresa que eu trabalhava. Mas aí você parou de ensinar a fé? Não, continuo ensinando a fé, tem reuniões na minha casa, eu tenho crianças, minha esposa dá aula para criança, continua a atividade Bahá'í. Pronto. Esse sujeito, essa família, essa mulher, são pioneiros. Então, pioneiro é toda aquela içá que voa de um lugar para o outro e corta as suas asas, né? Algumas não cortam a asa e volta, né? E sai voando para outro lugar. Mas vai chegar uma hora que corta as asas e fica ali e cria sua comunidade, né? Nossa, história muito, analogia maravilhosa. Então, mas tem uma coisa assim também que eu acho importante as pessoas tomarem consciência. Quando você é membro do conselho, né, o conselho já é um órgão, assim, uma instituição também administrativa de um nível um pouquinho mais amplo do que a Assembleia Local, que é só na sua cidade, né? Sim. Então, quando você é membro de uma instituição, você incentiva muito as pessoas, né, a ser pioneiro, né? Então, eu fui um desses que incentivava e até visitava a comunidade, né? Visitava. Mas você levar essa mensagem da Casa de Justiça, para a pessoa se levantar como pioneiro, é uma coisa. Para você ir visitar uma comunidade onde tem um pioneiro, é uma coisa. Mas você ir lá e sentir na pele o que tem que ser feito é outra história. Então, a minha vontade de sair como pioneiro, como eu estou como pioneiro, é para sentir esse desafio também, né? Do que ficar falando para a pessoa, vai como pioneiro, vai como pioneiro. Mas você tem que saber sentir na pele o que passa um pioneiro. Sem né? dúvida. E ainda, Pablo, aqui no estado de São Paulo, ser pioneiro, como diz na gíria, né? É mamão com açúcar.
estrada boa, condução boa, sabe? Todas as condições, né, Tudo favoráveis. é favorável aqui. Mas eu tive uma experiência de 4 meses em Belém do Pará. Isso, conta lá como é que foi em Belém. Onde você esteve lá também, tem história para contar, né? Então, lá em Belém do Pará, é um desafio. Nesse período, você morava em Mogi Guaçu, né, Edson? Morava em Mogi Guaçu. Então, logo que eu aposentei, né, como professor também, aí eu fui lá porque estava tendo pedido, né, do Centro Mundial, da Assembleia Nacional, dos conselhos, com meta de pioneirismo. E até hoje tem meta de pioneirismo, né? Sim. Até hoje tem. Aí eu falei assim, bom, eu sempre falava para as pessoas sair como pioneiro. E nós temos muitos jovens de Mogi Guaçu que estão em Brasília, que estão na Bahia, que estão em Natal, que saíram como pioneiro, né? E a gente sempre aplaudindo, né? Foram servir na Terra Santa, né? Terra Santa. Aí eu fui convidado para ir para Salvador, para o Pará, para Belém do Pará, né? E aí lá foi uma experiência muito gostosa, encontrei, e está forte a comunidade lá hoje, estou acompanhando até hoje, né? Ela tinha um potencial, uma capacidade, acho que os primeiros pioneiros que passaram por lá deixaram uma energia espiritual muito forte. Inclusive, eu fiquei sabendo, né? E fui contando para as pessoas e aprendi muito. O seu Lavo Novaes tem a Escola Bahá'í, em Salvaterra. Escola Bahá'í Olavo Novaes, que ele leva o nome dele porque ele foi uma pessoa, eu não conheci, mas tinha pessoas lá em Salvaterra que conheceu o Olavo Novaes. Sim, Salvaterra na ilha de Marajó, né, Edson? Hã? Na ilha de Marajó. Do Marajó. Até lá, tipo assim, arquipélago de Marajó, né? Tem várias ilhas lá, né? É a maior ilha fluvial do mundo. Do mundo, né? Então, lá tem muito potencial. Então, em Ananindeua, Iquaraci, né? O próprio centro de Belém. Inclusive, essa minha ida para lá, tem uma menina que a tua esposa, inclusive, apresentou ela para mim, e ela está em São Paulo agora, né? Veio casar aqui em São Paulo. Tá e eu conheci né? lá em Belém. Então, tem muitas coisas assim, nessas andanças, e lá é muito bom, é um campo que a gente, para ensino, muito assim, fértil, né? Tanto na ilha do Marajó, né? Arquipélago de Marajó, em Salvaterra, tem uma escola lá, Bahá'í Olavo Novaes, tem mais de 500 alunos, e você chega de balsa, na beirada lá, nem pelo rio lá, chega de balsa, aonde você vai? Eu vou no Bahá'í. Eu vou no Bahá'í, eles falam. Você vai no Bahá'í? Todo mundo sabe aonde você quer ir. Eu vou no Bahá'í, é nessa escola, né? Mas eles não sabem quem é Bahá'u'lláh. Eles falam que eu vou no Bahá'í, mas eles não sabem quem é Bahá'u'lláh. Então, quando eu estive lá, né, e que os pioneiros, tem uma pioneira chamada Valdeci, que está lá até hoje, ela foi, acho que foi jovem para lá. Sim. E é diretora dessa escola. Tem família, tem filhos e tudo. Isso. E está lá até hoje. Ela cortou as asas mesmo, é o Isaac que cortou as asas e ficou. E é um desafio, porque quando ela foi, não tinha internet, telefone não tinha, era muito mais difícil. Hoje... Era uma fartura, né? Fartava tudo. Fartava tudo. Realmente. Mas você vê, então, essa minha experiência lá em Belém foi muito boa, porque a gente tem que viver no meio de um povo com uma crença nos filhos de Nazaré, porque a pessoa é Bahá'í, mas tem uma forte influência dos filhos de Nazaré, né? E os filhos lá levam multidões para a região, né? E tem muitas festas religiosas lá, e em cada esquina tem alto-falante, né? Falando de religião. Então, é um desafio grande. Então, eu vejo que os Bahá'ís de lá são muito firmes, muito fortes. Só não fiquei lá em Belém, porque aqui no estado de São Paulo estava precisando também. Sim.
Eu falei, como é que eu vou sair daqui, vou para lá, e depois daqui está precisando? Aí foi onde eu escolhi ir para Rio Claro, que eu já comecei há 30 anos atrás levar a Febre-Raia para aquela região. Quer dizer, então nasceu, quer dizer, isso que você comentou agora realmente é um grande desafio para todo Bahá'í que deseja servir como pioneiro. Porque eu lembro que quando eu estava em Manaus, nós tínhamos nos levantado para cumprir metas de pioneirismo naquele ano, começo dos anos 80, e era o último ano de cumprimento de meta de pioneiro. Então, lembro que tinha o Comitê Nacional de Ensino e Pioneirismo, que era, na época, em Vitória, enviou carta para as assembleias locais de algumas regiões, solicitando o levantamento de pioneiros. Eu lembro que tinha Mossoró, no Rio Grande do Norte, Juiz de Fora, em Minas, e uma outra comunidade que eu não lembro agora. Eram essas 3 metas prioritárias para, naquele ano de 1981, cumprir a meta de um plano de 5 anos da época. E aí eu lembro que nós nos levantamos, Verônica e eu, e Raul tinha recém-nascido. Ele estava no primeiro ano de vida dele. E aí eu lembro que uma parte dos barrais daqui da região sudeste ficaram muito felizes. Ai, que bom, Padinha, que você vem com a família agora para Juiz de Fora e tal. O pessoal do Nordeste, que eu também tive a oportunidade de servir em algumas cidades, falava que bom, fiquei sabendo que você vem para Mossoró, que é no Rio Grande do Norte, né? E os barrais de Manaus falando, não, agora que você trabalha aqui em Manaus, já tem emprego, tem família, e já se estabeleceu, conhece a região, você vai sair daqui? Não, fica. Você já é pioneiro. Para que você vai sair? Então, é sempre um desafio. E aqueles barrais nativos que estão na sua cidade natal e quer se levantar, fala, olha, aqui está precisando tanto. Você vai para outro lugar? Não. É vestir um santo para desvestir o outro. Sempre o pioneiro vai enfrentar esse desafio, porque, de fato, todos os lugares, tanto a sua cidade natal ou a cidade que ele está residindo, realmente precisa da mão de obra dele, precisa do amor, do carinho dele. Mas o outro lugar que é meta, só é meta porque é um local prioritário. Então, precisa mais do que a cidade que ele está, né? Realmente. Aí o que trouxe a gente, porque você ficar na sua cidade, o desafio é maior, viu? Santo da casa, o desafio é maior. Mas o que chamou a atenção para nós é que, quando você lê a história do Babi mandou muitos discípulos ir para sua cidade. Exatamente, Né? para a sua cidade natal. Cidade natal. Então, Mas deve ter algum... é porque eles não estavam, né, na sua cidade, como é o seu caso, Estava. né? Aí foi para a cidade natal. Eu também não estava na minha cidade natal, eu estava em Mogi Guaçu. Exatamente. Fui para a cidade natal. Mas, Padre, o que você falou, essa história sua aí de um lugar está querendo, o outro está querendo, o outro, sabe? E eu fui para Marabá, onde tinha um pioneiro, que era do pioneiro Marabá, fui lá ver também Marabá, eu e minha esposa. Fui para Macapá, eu fui numa cidadezinha chamada Porto Grande, era bem pequenininha, lá em Macapá, que era uma meta da comunidade. Eu estava a 500 quilômetros do Iapoque. Da fronteira com a Guiana. Lá em cima estava. Onde eu fui parar? Mas foi tão gostoso, foi um aprendizado muito bom. Agora, contando assim, negócio de pioneirismo, todo mundo te querendo que vá, eu tive uma situação, para mim, eu fiquei meio assim, sem jeito, né? Mas tudo Barral lá dá um jeito. Sim. No norte, eu voltei e estava com dor no coração de deixar aquele pessoal. Eu dava livro eu ia, sabe, num lugar, dava os livros do Uruhi, os barrais de São Paulo mandavam material para mim, para ajudar. Aí, quando eu vim embora, me deu uma dor no coração, mas depois eu vi o quanto que eles cresceram, né? O quanto que as famílias se uniram
e mandam mensagem, e você percebe pelas fotos, tudo que eles fazem, eles mandam para a gente ver, e cresceram muito. Aí meu coração ficou mais tranquilo. Agora, teve um momento, logo que surgiu o Instituto, eu tinha só o livro 1, e não tinha o livro 2 ainda, era só o livro 1, lá no comecinho do Instituto. Aí, o Rolf, conselheiro, Rolf, na época, ele estava na Terra Santa. E eu fui lá, quando inaugurou os patamares, né? Foi um presente que o Conselho Bahá'í de São Paulo me deu de ir para a Terra Santa. Assembleia Nacional. Assembleia Nacional, né? Então, Assembleia Nacional. E nós fomos, né, Bárbara? Nós fomos, em 2001, para a inauguração dos patamares, né? Aí, foi 19 pessoas de cada país, você lembra bem. Então, antes um pouco, o conselheiro Rolf pediu para que eu saísse por 3 meses para Guiné-Bissau. Mas eu não tinha 3 meses para servir em Guiné-Bissau. Eu não tinha. Como é que eu vou arrumar 3 meses para ficar em Guiné-Bissau? E não podia ficar pouco, porque era um gasto grande para chegar lá, para ficar lá. Então, você tinha que ir com o tempo. Pádua, eu não deu para ir. E eu com medo, eu tinha só o livro 1. E eu não estava preparado para ir. Mas eu não podia falar não, mas eu não tinha... Se eu tivesse esse tempo, até eu iria. Porque a minha esposa estava bem adiantada, com a Catarina, fazendo instituto, ela estava bem fortalecida. Eu ia na sombra dela, né? Mas não deu certo de ir. Só que durante a inauguração dos patamares, tinha gente de tudo quanto é país estava presente lá. E vai daqui, vai dali, cruza aqui, e cumprimenta cada um do seu jeito, porque não sabia a língua de ninguém, né? Mas o pessoal da África sabia português, né? Guiné-Bissau falava português. Aí eu cruzei com uma moça lá, ela viu no meu crachá Brasil. Ela falou assim para mim: nossa, é Brasil! Começou a conversar comigo, Brasil. E tem lá, na época estava o que a Márcia estava lá na África, tudo, né? A Nilce, a Suzete, Constantino. Ela assim, e nós estávamos esperando um Bahá'í do Brasil, lá em Guiné-Bissau. Ela nem sabia com quem ela estava. Ela nem sabia com quem ela estava falando, né? Não sabia. Daqui a pouco, ela olhou no meu crachá e o nome dele era, olhando no meu crachá, Edson, é você? Eu não sabia onde me enfiar naquele momento, porque estavam me esperando lá já, em Guiné-Bissau, por um período de ensino lá, né? E fui encontrar essa moça, porque foram as pessoas que eram membros de instituição também, para a África, né? Para Terra Santa, na inauguração. Então, todo mundo está esperando um pioneiro. Então, quem quiser, né? Quem está assistindo nesse momento, né? Tem que pensar nisso, que muitas pessoas estão esperando um pioneiro. E não fica preocupado o quanto você sabe, porque você vai aprender lá. Você vai aprender muito como pioneiro. Se a gente esperar aprender para poder sair para ensinar, a gente não ensina nunca, porque não vamos aprender tudo nunca, né? Uhum. Acho que a gente tem que simplesmente ensinar aquilo que sabe e tentar aprender aquilo que não sabe. Mas eu acho que o mais importante, Edson, e fundamental por essa experiência toda que a gente já viveu, é exemplo. É exemplo. Uhum. Tornar, como o Bahá'u'lláh fala, uma coisa que aparentemente é simples, mas a gente não vê com muita frequência nesse mundo que a gente vive. Bahá'u'lláh fala que aconselha que nós, Bahá'ís, deveríamos tornar a nossa palavra sagrada, como algo sagrado. Prometeu, tem que cumprir. Então, esse simples ato, essa simples atitude, essa simples ação de combinar com os amigos qualquer coisa e cumprir aquilo que combinou, isso já chama uma atenção enorme. Uhum. Tanto do ponto de vista profissional, se a gente fizer isso nos empregos, nas empresas que a gente trabalha,
tanto no contexto pessoal, com os amigos, com a família, com os filhos, com os pais, né, com as esposas, com os maridos. Se a gente começar a fazer isso, a gente está dando um exemplo poderoso, porque a gente vive numa sociedade que palavra, combinar e não combinar, cumprir e não cumprir, é algo muito comum que aconteça e ninguém estranha quando combina com alguém, ou vamos nos encontrar para ir ao cinema, ao teatro, ou vamos passear em tal lugar, ou uma reunião Bahá'í, que horas começa? 8. Aí, às vezes, marca 8 para começar 8h30, porque ninguém chega às 8. O cara que combinou comigo, a família que combinou, vinha almoçar, tal horário, chegou 1 hora depois, e é como se nada tivesse acontecido. Então, essas pequenas coisas na vida do pioneiro é fundamental, porque está todo mundo de olho na gente, principalmente quando a gente se apresenta como Bahá'í, que é uma religião diferente, é uma religião estranha, um nome que eu nunca ouvi falar. O que significa isso? É uma coisa muito nova. Então, pelo fato de ser novo, todo mundo fica antenado, fica ligado no nosso comportamento. E o Padre, uma coisa assim, falando de comportamento, né? E o pioneiro também tem que mostrar disposição, né? Ele não pode chegar lá, sabe, muito... Tem que mostrar que é perseverante. Isso. Tem que ser perseverante. Porque eu lembro muito lá em Belém, o pessoal não me conhecia, né? Eu fui para lá, fui sozinho, fui até de paletó, gravata. Lá eu tomei o avião aqui, né? Paletó, gravata. Quando abriu a porta do avião lá Você falou, em nossa, Belém, entrei num forno. eu só usei a roupa só para sair do avião, depois nunca mais vesti nada lá, muito calor, né? Mas tem que ser perseverante. Quando eu falo perseverante, porque eu não era conhecido naquela região, né? Não era conhecido naquela região, então as portas das casas não se abriam fácil assim, mesmo dos barrais. Eu fiquei durante um mês tendo um gasto enorme dentro de uma pensão, né? Da pensão. E é caro você pagar pensão. Você podia ficar na casa de um barrai, coisa assim, mas não me conheciam. Então eu ia de Belém até Iquaraci, ficava numa padaria esperando ali na esquina. O pessoal ia até ali, vão numa biblioteca, sabe? Porque não conhecia. Até que Lembrando depois... que Quaraci é uma cidade na Grande Belém, né, Edson? Ela é Grande Belém. Grande Belém. Ananindeua também é uma outra cidade ali próxima, que é onde tinha os barrais ali. Então, tem que ter muita paciência, perseverança, e ir no ritmo deles, sabe? Ir lá viver no ritmo. Até que depois teve uma casa lá, quando uma moça que foi para Belém para me ajudar, e ela conhecia o pessoal lá, que ela entrou na casa e me levou para dentro da casa, aí depois eu consegui ir sozinho. Mas precisou primeiro alguém que eles conheciam, que era de fora também, né? Vou até falar quem que é, porque é importante. Está na Alemanha como pioneira também, a Martita. Ah, sim. Então, ela estava em Macapá, ela foi até Belém, e ela conhecia o pessoal. E ela me levou até as casas. Casada com um brasileiro. Isso, tá? Isso, com Daniel, né? É. Então, olha bem, depois que ela abriu aquele espaço, aí o pessoal, eu falei assim para a Assembleia Local lá, vocês vão decidir aonde eu vou morar aqui em Quaraci. Aí eu me joguei para a Assembleia Local com um problema para eles decidirem. Aí eles reuniram e decidiram um lugar para eu morar lá no meio deles. Eu estava em Belém, eu não estava em Quaraci. Sim. Aí eu fui morar lá no meio deles, junto com eles. Fui viver a realidade deles. Então, se você mostra essa disposição de comer no mesmo prato, de tomar café na mesma xícara, vamos dizer assim, gente, você tá em casa com eles. Qualquer lugar que você vai. Então, eu acho muito importante isso. Isso foi um grande desafio, né, Edson? É o desafio. E teve uma vez que marcamos uma reunião, e aí a pessoa que marcou a reunião
na casa dele, estava de mudança e queria desmarcar a reunião. Eu falei assim, não, vamos fazer reunião, vamos fazer reunião. Porque é importante você mostrar que você está lá com um propósito. Então, o pioneiro tem que mostrar um propósito, incentivar. Porque muitas vezes, onde você vai, o pessoal não está pronto ainda, mas tem que incentivar. Sim. Aí, eu falei assim, bom, já que sua casa não pode reunir, vamos reunir no shopping. O pessoal ficou meio assim, reunir no shopping? Falei, no shopping. Aí marcamos a reunião, todos os membros foram para o shopping, fizemos uma reunião dentro do shopping. Oração no shopping, sabe? Dentro do shopping. Só falou assim, nossa, mas nunca pensamos em fazer uma coisa dessa. Então, eu acho que o pioneiro tem que ser criativo e também teve reuniões debaixo de mangueira, também de goiabeira, sabe? E mangueira é que não falta lá, né? Mangueira não falta. Na rua, nas calçadas, cheio de mangueira lá. Então, eu acho importante o pioneiro, sabe? Ele é recebido com carinho, com amor, mas ele tem também que mostrar disposição, sabe? Comer no mesmo prato, beber no mesmo copo. Eu falo assim, no mesmo copo. A alimentação é diferente, às vezes, de onde você está, para onde você vai. E tem um conselho de Hurê Hanum que ela fala que o pioneiro deveria priorizar. É num livro que ela escreve sobre pioneirismo. Ela fala que o pioneiro deve priorizar as frutas da região que ele está, a comida que o povo daquela região come, porque a comida que eles comem, a fruta que existe, é porque fazem bem para a saúde. Porque, às vezes, a gente quer comer uma fruta que não é daquela região e não vai nem fazer tão bem. Agora, tomar um açaí com farinha, que é como se fosse o arroz com feijão do paraense, do pessoal do norte, né? Então, isso é um alimento poderoso. Hoje a gente sabe. E hoje a gente valoriza aqui tomar açaí aqui na nossa região, né? E tem até uma história, tem até uma... Quer dizer, isso aí é uma anedota, é uma piada, só para dar uma alegradinha no nosso podcast aqui, para o pessoal que já está nos ouvindo há horas, né? Há quase 2 horas. Diz que tinha um pioneiro no Amazonas e tem um mosquitinho lá que chama mutuca. Essa mutuca é um mosquitinho pequeno, mas quando posa na gente, ele pica a gente e dói, é dolorido. E aí esse pioneiro estava tomando uma das suas primeiras sopas, né? Porque apesar da região ser quente, o pessoal é chegado numa sopa, né? E aí estava o pioneiro no restaurante, tomando uma sopa, caiu uma mutuca na sopa dentro do prato, na sopa do pioneiro. O pioneiro chama o garçom, por favor, garçom, esse mosquito aqui na sopa, então, por favor, troca aí. Aí o garçom leva um prato de sopa e traz outro. E o pioneiro vai tomar sopa ali tranquilamente, alegremente, à vontade. Passado algum tempo, o pioneiro gostou da sopa. Aí ele volta. Aí ele está tomando a sopa, outra butuca cai no prato de sopa dele. Aí ele vai com cuidado, com a colher, e tira a mutuca e a sopa que a mutuca está posada ali devagarzinho e joga fora e toma o resto da sopa, nem chama o garçom. Passado algum tempo, o pioneiro, como eu disse, gostou da sopa, ele está lá outra vez no restaurante tomando sopa. E sempre ele está com amigos ali tomando, né? E os amigos viram que a primeira vez que a mutuca, que o mosquito caiu na sopa, ele pediu o garçom para trocar a sopa. A segunda vez ele só tirou a sopa que estava na região que o mosquito estava, que a mutuca estava. E na terceira vez que ele estava tomando sopa, parece que as mutucas gostavam da sopa dele, né? Caiu também outra vez uma mutuca na sopa. Aí ele olha para um amigo do lado, olha para o outro amigo do outro, mistura a mutuca na sopa e fala, isso é proteína pura. Então, quer dizer, com o tempo, o pioneiro acostuma até com os mosquitos da região, entendeu? Então, a alimentação tem que ser também em função do que acontece, do que Deus plantou naquela região, né? Mas a região que eu estive, né? Maniçoba, né? Maniçoba, muito bom. O que é maniçoba, Edson? O que é maniçoba? É uma refeição deles lá. É um talo, com folha de mandioca. Folha de mandioca, né? Da mandioca.
E durante o cílio, aquilo ali é o prato principal da região. E é uma delícia aquilo lá também. E depois que eu tomei o açaí lá, falar tomar açaí em São Paulo aqui não é a mesma coisa. Não adianta, não adianta. Então, foi uma experiência, foi um acolhimento que eu tive lá, o pessoal me acolheu de maneira, sabe, muito, eu senti muito feliz. Eu pretendo até voltar para lá e ficar um período para aprender, porque eles agora têm potencial, têm capacidade, e tudo que estão realizando lá, para ensinar o Brasil, sabe? Sem Para dúvida. ensinar o Brasil. Então, eu queria um dia voltar para poder estar aprendendo com eles, veja o quanto que eles cresceram naquela região de Belém. Então, foi uma experiência lá de 4 meses que eu estive lá, a Rosa foi comigo também, né? E foi muito gratificante, sabe, padre? Eu vejo o pioneirismo como quem ganha, quem amadurece, quem cresce é o pioneiro. Muito mais do que a comunidade, porque a comunidade dá oportunidade para ele servir. Verdade. Se todos nós seguíssemos as orientações das instituições, os conselhos das escrituras sagradas, o mundo não estaria mais como está e o mundo já estaria unido, né? Porque o Guardião fala, quando houver mais de 15 barrais numa cidade, os 9 que são membros da Assembleia Local e mais uma meia dúzia, o resto pode sair de pioneiro, porque realmente é plantar em outro lugar. O pioneiro, eu sinto, você fez aquela analogia com a formiga, né, com a tanajura, com a... Como é que é o nome dela, além da... Içá. 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 Içá é mais simpático que tanajura, né? Mas eu sinto sempre que o trabalho de pioneiro, do pioneiro, da família de pioneiros, é como um trabalho de um pai que educa um filho. Quando o pai está educando o filho a andar de bicicleta, qual é o objetivo do pai? É que o filho aprenda. Depois que o filho aprendeu a andar de bicicleta, ele não precisa mais do pai. Ele já sabe andar de bicicleta. Agora, se o filho, na hora que está aprendendo a andar de bicicleta, olhar para trás e falar, pai, aprendi, ele cai. Ele não pode olhar para trás. Então, o pioneiro, eu acho que quando chega numa comunidade, e a gente teve a oportunidade de passar por algumas, a gente tem que sair da comunidade e não olhar para trás, no sentido de que, se olhar, cai. Porque a gente tem que trabalhar a comunidade, como é o trabalho que você faz. Depois você fala um pouquinho aí de Rio Claro, o trabalho que você faz em Rio Claro, o trabalho que os pioneiros que foram para Mogi Guaçu. Você já imaginou os primeiros pioneiros que foram para Mogi Guaçu? O objetivo deles era qual? Era levar a mensagem de Bahá'u'lláh, pessoas que compartilhassem desse mesmo sentimento, se tornassem barrais, ajudassem nesse trabalho de divulgação, porque nós, como já dissemos, não temos padre, nem pastor, nem nenhum líder religioso que é responsável pela condução dos trabalhos, são os próprios barrais, elegendo as suas próprias instituições. Qual era o sonho deles? Que essa cidade, que não tinha nenhum barrai, surgissem barrais, surgissem pessoas que compartilhassem com essas ideias, vivessem essa vida, e depois, alguns deles ficariam tão de tamanha compreensão sobre os ensinamentos que sairiam também como pioneiros como eles, que chegaram. E você e Rosa são dessas pessoas, e tantos outros que você mencionou, barrais que foram para a África, barrais que serviram como instrutores, barrais que serviram como pioneiros de curta duração. Então, Mogi Guaçu já produziu um monte de flores, de frutos dessas sementes que os pioneiros trouxeram. Então, agora é a sua vez de levar para outra cidade, se estabeleceu nela, para levar essa mensagem outra vez e produzir o que foi produzido em Mogi Guaçu. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, dessa sua nova experiência em Rio Claro. Rio Claro.
É interessante, Rio Claro começou a conhecer a fé Bahá'í, logo que eu me declarei Bahá'í aqui em Mogi Guaçu, eu e Rosa, nós levamos para a família, né? Porque é igual quando começa a namorar, né? Namorar, tem que levar a namorada para os pais conhecer. E nós fizemos isso, sabe? Levamos para a família conhecer, né? Porque o primeiro obstáculo é a família. Eu tenho que começar a mostrar para a família, que ali vai ser o primeiro obstáculo. É. Né? Então, anos atrás, quando nós declaramos Bahá'í, levamos para a A família, família, tivemos a algumas... família vai ser, a família vai ser o primeiro obstáculo ou o primeiro trampolim. o primeiro trampolim. Mas, por sorte nossa, alguns membros que nós chegamos já declararam Bahá'í, sabe? E nós chegamos a ter uma assembleia local há uns 15 anos atrás em Rio Claro. Só que não vingou porque tinha que ter alguém junto. Então, a coisa Alguém foi... tinha que regar aquela plantinha que nasceu, né? Isso. E a gente não tinha essa experiência como nós temos hoje. Hoje nós sabemos disso. Mas, quando nós saímos para Rio Claro, uma coisa importante a gente saber que não vai ser fácil. É a primeira coisa, né? Não vai ser fácil. Tem que Não vai já ser sair do mamão com seu... açúcar, não, né? já tem que sair já sabendo. E uma pessoa que era pioneira também, ela falou assim para mim, deu um exemplo legal, que eu guardo até hoje e falo para as pessoas isso. Ela falou assim para mim, né? Que quando você sai como pioneiro, tá aumentando a comunidade, aumentando sua vizinhança. Ela falou assim para mim: olha, imagina uma bexiga que tem um palhacinho de desenho, aquelas bexigas de festa, que tem um palhacinho assim, né? De desenho na bexiga. Mas imagina essa bexiga e tem um palhacinho na bexiga. Esse palhacinho são os problemas. Quando a bexiga vai enchendo, você via contente, o palhacinho vai crescendo junto. Né? Ele não vai deixar de crescer. Quanto mais a bexiga cresce, o palhacinho vai também aparecendo. Então, quando você tem essa consciência que tem um palhacinho na sua bexiga, e que se você quiser que a bexiga cresça, o palhacinho vai crescer também. Então, tem que estar preparado para administrar. Mas vai chegar uma hora que a bexiga vai encher tanto que vai estourar e o palhacinho vai deixar de existir. Isso, vai deixar de existir. Mas se você souber aguentar a pressão até o palhacinho deixar de existir, ótimo. Então, quando você vai sabendo que os desafios vão acontecer e você vai fazendo orações, oração Piso de Armado, por exemplo, que você fala assim: lembra-te de meus dias durante os teus dias e de meu exílio nesta remota prisão, e ser tão constante que jamais seu coração vacile, ainda que as espadas inimigas chovam sobre ti seus golpes, e todos nos céus e na terra se levantem contra ti. Então, quando você vai já lembrando nos dias e lendo a história das figuras centrais da fé, você fala assim: gente, eu não estou passando por dificuldade nenhuma. Você me fez lembrar Dona Efátia Efterhari, pioneira Bahá'í persa lá de Belo Horizonte, que já está no céu uma hora dessa. Ela falava, a gente perguntava para ela isso que você acabou de dizer. Falei: Dona Efátia, e quando a gente tinha se levantado como pioneiro, né? Nós jovens ainda, outro dia, por sinal, né? Ela falava: Dona Efátia, mas a gente na meta de pioneiro, e quando surgir problemas? Ela falou: vocês não podem esquecer do poder da oração. Quando surgir um problema, faça uma epístola de Armato, porque a epístola de Armato é investida de um poder especial, segundo o guardião. Aí eu falei: mas se o problema for grande? Aí ela falou: faz 2 epístolas de Armato. E se o problema for maior ainda, faz 3. Então, quer dizer, a saída era sempre fazer oração. Fazer oração, né?
ela te vai confortar. E você não pode criar expectativa, porque não é você que está fazendo. E quando a pessoa não aceita a fé, ela não está aceitando você. Você está levando uma mensagem para ela. Então, se você querer colocar o ego, sabe? Pô, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Já declarou para era, mim, sabe? Você não quer levar, aí você vai cair do cavalo. já era. Você falou, mencionou agora uma coisa que me lembrou uma outra experiência que eu passei nesse período que nós estávamos privilegiadamente na Terra Santa, na inauguração dos patamares do Santuário do Babe. Numa das vezes que a gente foi visitar o sepulcro do Babe, eu estava lá dentro fazendo oração. E entra pessoas, sai pessoas. Imagina, eram mais de 3.000 convidados do mundo inteiro, né? Barrais do mundo inteiro, que estavam em Haifa naquele período. E aí entrava pessoas, saíam pessoas. E eu falei, puxa vida, o que aconteceria? Eu pensando, sentado no chão, pensando, o que aconteceria se eu tivesse aqui sozinho? Porque era praticamente impossível, porque o fluxo de gente entrando e saindo era enorme, né? Fiquei pensando, passou pela minha cabeça esse pensamento, o que aconteceria se eu tivesse aqui sozinho? O que eu ia perguntar para o Babe? O Edson, meu querido Edson, o fluxo de gente que saía começou a ser maior do que o que entrava. E foi diminuindo quem entrava e aumentando quem saía. Chegou uma hora que eu, de fato, estava sozinho durante o dia, que o fluxo de peregrino era enorme e de visitante como nós, né? E eu perguntei, eu penso com o pensamento, fiz 9 Aquerrimova dificuldades. Durante 9 Aquerrimova dificuldades, eu fiquei com o olho aberto para ver se não entrava ninguém. Não entrou ninguém. E no meu coração eu perguntei ao Babe o que eu tinha que aprender. O Edson, veio no meu coração, na minha mente, a resposta a essa colocação sua. Não ter expectativa. Não ter expectativa de nada. Porque quando a gente realmente... Depois eu fiquei meditando. Aí eu anotei. O único papel que eu tinha era um folheto que a gente tinha ganho de lugares sagrados e tal, tudo em inglês, em farsi, em hebraico, e eu, com a caneta no bolso, eu só escrevi essa palavra, expectativa. Não ter nenhuma expectativa. Depois eu fiquei meditando sobre isso. Aí, pronto, quando aconteceu isso, começou a entrar gente, e pronto, o fluxo voltou ao normal. Aquilo, para mim, foi um presente, sabe? Então, eu, depois meditando, cheguei à seguinte conclusão. Quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente sai de pioneiro e está ensinando a fé para um desconhecido, a gente não sabe que resultado vai ter, que fruto vai ser colhido daquela semente que a gente plantou. Então, aqui a gente não tem expectativa, porque aí não sofre, aí não fica decepcionado. E as pessoas que a gente conhece, e todas as vezes que eu me decepciono com alguma atitude, é porque eu não consegui aprender ainda não ter expectativa. Quando eu consigo não ter expectativa, eu não sofro. Quando eu tenho expectativa, espero que a pessoa barraie ou não barraie. Eu espero que ela tenha determinado comportamento, eu sofro. E quando eu consigo não ter expectativa, realmente é uma paz muito grande, porque você não tem nada a ver com a vida, de fato, da outra pessoa, né? Você me fez lembrar tudo isso. É muito interessante isso, porque e aí nós fomos para Rio Claro. Estamos lá e tinha uma pioneira já há um tempinho, há 3 anos, fazendo um trabalho já em Rio Claro, né? E ela queria ir para outro lugar também, ela queria sair para outro lugar. E ela falou assim para mim: quando que eu posso sair de Rio Claro? Ela é de Ela lá? Não. perguntou. Hã? Ela era pioneira lá. Pioneira. Mas ela queria ir para um outro lugar, né, Certo. também. Falei, mas quando que eu vou poder sair, né? Falei assim, aguarda, né, um pouco. Né? Mas eu estava indo ainda em Mogi Guaçu. Certo. Ela falou para mim, falou assim, aguarda um pouquinho, quando tiver
mais sólida a comunidade, aí você pode sair, né? Mas quem sou eu para falar para ela, né, quando vai sair, se sai, não sai, assim, dá um tempo. Aí, quando nós fomos como pioneiro para lá, nós começamos com o Instituto, o livro 1. Primeira coisa que a gente fez foi chamar os barrais e começar a ter reuniões periódicas, sabe, fazer a coisa mais frequente, mais frequência nas reuniões, porque se dá muito espaço, a coisa dilui e aí você não consegue unir a comunidade. Então, nós começamos a fazer um trabalho com mais frequência, reuniões, trazer mais para próximo as pessoas. E aí foi Uruhi. E outra, em Rio Claro, quando você vai numa outra cidade, eu acredito, qualquer lugar que você vai, você tem que se envolver com as pessoas. Sim. Sabe? Porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, nós fomos no movimento negro, fomos em hospitais, na Unimed, fazer oração para os doentes, sabe? Aonde tinha, a pandemia estava presente no momento, fomos servir sopão junto com os grupos que estavam servindo sopão. Então, nós começamos a ficar no meio do povo para ser conhecido, e na família também, para você ser visto. Não visto como Edson, como Rosa, mas, olha, a Fé Bahá'í está aqui. Aí fizemos café com fé na nossa casa, trazendo pessoas, e as pessoas, e a comunidade foi, alguns barrais que estavam lá foram se aproximando do Instituto, e trouxemos também alguns que não eram barrais, amigos nossos e parentes. Isso foi durante um ano, dançando junto, cantando junto, passeando junto, e o SESI aqui em Rio Claro tinha muitos shows, teatro, sabe? Sim. E o que nós fazíamos? Eu ia antes no SESI, pegava os ingressos, tudo grátis, e dava para os barrais. E aí ia todo mundo para o teatro, ia todo mundo, sabe? De graça até injeção no olho, né? Então, tinha vida comunitária. Tinha vida comunitária. E nós éramos um total de 6. 6, mas um estava querendo ir embora porque deu o tempo dele, estava com outros planos na vida. Certo. Então, nós tínhamos 6. Então, para formar a Assembleia, nós tínhamos que ter mais 3, né? Que são 9, e tem que ter uma folguinha, porque de convite. Aí, eu achei interessante que todo mundo estava fazendo o livro, e nós fomos deixando, fazendo. Quando chegou uma semana antes de formar a Assembleia Local... Antes da eleição. Antes da eleição, né? Porque não tem propaganda, não tem nada. Estava faltando 3 pessoas. E eu sabia que um estava querendo sair, então estava de 4. 4 pessoas. Aí foi o desafio para nós, né? Ver como é que estava o nosso trabalho. O que o Barral lá estava esperando que acontecesse, né? Se fosse da vontade dele, ia ter assembleia, senão era mais um ano. E nós queríamos... Isso quanto tempo atrás, Edson? Isso aí faz há 2 anos atrás. 2 anos. 2 anos atrás. Nós ficamos... Em plena pandemia. Não, 3 anos atrás, 3. Nós ficamos 1 ano sem assembleia. Aí, no ano seguinte, já formou a assembleia. Quando formou a assembleia, foi 1 ano antes da pandemia, então. Isso, 1 ano da pandemia. Aí, o que nós fizemos aqui? Porque é muito ruim o pioneiro ficar como espelho, sabe? Então, quando tem uma assembleia local, cada um põe um pouquinho no seu ombro a responsabilidade. E o pioneiro não fica muito em evidência. Isso. Muito sabe? importante então, isso. A gente tem que, sabe, fazer uma coisa de comunidade, não querer ser o líder da comunidade, né? Isso aí era até meio difícil, padre, sabe por quê? Quando eu ia na Unimed falar da comunidade, queria um espaço para fazer oração, porque cada dia tinha um grupo para fazer oração. Sim. Evangélico, católico, o espírita, cada um, sabe? E evangélico tem várias denominações evangélicas, né? Aí, quando eu ia na reunião,
eles perguntavam, qual é o nome do padre? Qual é o nome do pastor? Pois E a é. gente não tem, sabe? É. Então, e na hora que eles apresentam lá na frente, quem estava numa reunião, eles falam assim, ó, aqui está o pastor da igreja tal, não sei o quê, e depois da fé Bahá'í ficava meio sem jeito do que apresentar. Até que, devagar, eles vão aprendendo que é um representante da Assembleia Local que está ali naquele momento. Certo. Então, faltava 4 pessoas para fazer parte da formar a Assembleia Local. O que nós fizemos? Como pioneiro, eu falei, Rosa, nós temos que conversar com um por um, separado. Pode ter marido e mulher, mas fala primeiro com o marido, depois com a mulher ou vice-versa, mas separado. E a conversa foi assim, vai rolar, já estava assim, acompanhando todo o trabalho, e a conversa foi simplesmente essa, olha, toda a comunidade tem uma assembleia local, formada por 9 membros. Ele já participava, já fazia livro 1, já sabia que era Bahá'u'lláh, já sabia que era Fé Bahá'í e tudo, né, Edson? E toda reunião nossa, a gente ia dando um toque já antes, sabe? Vai nascer, vai nascer, vai nascer. Tem que ir preparando a pessoa. Aí, quando chegou na senhora, tem uma assembleia local, é assim, assim e tal, e gostaria que você fizesse parte da assembleia local. O que você acha? Para cada um. Ah, mas não tem que ser Bahá'í? Falei, qual é o problema? Não tem que ser Bahá'í? Falei, mas qual é o problema? Não, mas eu posso depois ir em tal lugar, rezar? Não, pode. O Bahá'í abraça todas as religiões. Deus é um só, religião é uma só, a terra é um só país, a unidade na diversidade. Ah, então eu faço parte, eu aceito. Aí vamos no outro. Mesma coisa. Ah, mas eu não posso ir tomar um passe e coisa assim. Não, vai lá, toma o seu passe. Mas você crê em Bahá'u'lláh? Eu creio em Bahá'u'lláh. Então, não tem problema nenhum. E assim nós conseguimos mais 4 pessoas e formamos a Assembleia Local. E todos eles, devagarzinho, foi, sabe, deixando onde estava e sentindo acolhido. Hoje, quantos Bahá'ís mais ou menos tem em Rio Claro? Hoje nós temos 12, deixa eu ver, 9, 12. Bom, se está pensando, 12. Tem mais de 10, né? Não, assim tem 12. Tem 12 hoje. Porque a gente podia até convidar mais pessoas, que é o nosso propósito. Mas nós achamos por bem, eu falei para a Rosa, o problema no momento não é a quantidade. Você tem que aprofundar, porque senão entra por uma porta e sai por outra, sabe? E nós temos que ter esse cuidado. É verdade. Né? Então, esse cuidado, porque se você, que nesse ano, a pandemia, teve muita live. Para mim é fácil ir para a live. Para você é fácil ir para a live. Mas para um Bahá'í novo, ele não vai em live, não conhece ninguém, quem está no lado da linha. Então, se nós ficássemos muito em live, eu falei assim, nós vamos perder Bahá'í. Depois chega em outubro, em abril, vai querer chamar para fazer uma assembleia local. Não, vamos ficar aqui, ó, lado a lado. Marcação homem a homem, vamos dizer assim. É verdade, é verdade. Porque, então, aí sim, formamos a assembleia local e nós estamos até hoje. Hoje, o nosso trabalho aqui em Rio Claro é toda segunda-feira, faz 9 dias, tem normal aqui, toda segunda-feira estudamos o livro Resposta a algumas perguntas. Tá? A Roda fez um estudo para eles, mostrando a fé Bahá'í na Bíblia também. Uhum. Sabe? Não, Daniel, na Bíblia, depois, falei, Rosa, agora para, porque a pessoa está achando que está querendo tirar o cristianismo dela. Sabe? Então, tem que mostrar, entendi. Porque a pessoa às vezes pensa, você quer tirar o cristianismo dela. E você mostra muita prova da fé Bahá'í na Bíblia. E aí, eles começam, infelizmente, né? A pessoa começa a ficar pensando, ficar querendo tirar uma coisa e pôr outra, mas não é esse. É para somar. Exato. Deus é um só. Espírito Santo, começo, meio e fim. Vierem outras manifestações, o mesmo Espírito Santo.
E aí, Pádua, nós ficamos com esse estudo de segunda-feira, online, a comunidade, e às quartas-feiras, seleção dos inscritos de Barraulá. Toda quarta-feira. Mas aí é o estudo, 7h30 até 8h45, e jantamos todos juntos. Toda quarta-feira tem essa vida comunitária. Aí é presencial, né? É presencial. Presencial. Porque às vezes também eu já participei de café, de oração, e depois tomamos café junto, mas cada um na sua casa. Aí eu pego a minha xicrinha, o outro pega a outra. Mas no caso aí não, no caso aí é presencial, né? É presencial. Mas durante a pandemia, era online, né? As nossas reuniões. E então, aniversário de Barraulá, do bar, coisa assim. Aí, o que nós fizemos? Fazia reunião, comprava um bolo, aí nós cortávamos, punha naqueles... O bolo estava inteiro, todo mundo viu o bolo. Quando acabava a reunião, a gente pegava o carro e ia levando nas casas. Legal. Aqui também em Mojimirim, fizemos isso num dos dias sagrados, não lembro o aniversário de Barraulá ou de quem foi, que nós também fizemos um kit com chocolate, com bolo, com coisas assim, e entregamos, principalmente os jovens aqui, entregaram na casa de todos os barrais o kitzinho. Foi muito legal. Ô, Edson, se você, com toda essa experiência, que tem muito mais, nosso tempo é que não é tão longo, né? Mas se você pudesse dar um conselho para alguém que está assim em dúvida se eu levanto de pioneiro ou fico servindo aqui na minha comunidade. Aqui na minha comunidade precisa tanto do meu trabalho, eu sou tão assim ativo, e se eu sair de pioneiro, vai fazer falta. Que conselho você daria? Olha, o conselho que eu dou para as pessoas, eu acho que até para mim também, né, aqui em Rio Claro, esse conselho é que acredite no pioneirismo, porque a fé Bahá'í chegou aonde chegou por causa dos pioneiros, do sacrifício dos pioneiros. Se você pensar, hoje eu sou Bahá'í, foi porque alguém foi pioneiro. Eu E também. alguém... porque alguém veio como pioneiro. Então, você tem que pensar que, assim como o pioneiro veio para você e te ensinou a fé na sua cidade, sua região, você tem agora como, para retribuir, também estender esse braço para outra região. Porque muitos pioneiros que na nossa região estiveram, já foram embora, já faleceram, né? Então, nós somos herdeiros desse pioneirismo. E se nós ficarmos na nossa região e não sairmos, é igual formar uma poça d'água. A água apodrece, fica represada ali, vai dar dengue, chikungunya, um monte de coisa, mas não vai. Então, acho que tem que fluir essa água, sabe? E o pioneiro é que tem a responsabilidade de sair. E não pode ter medo, porque, mas se eu sair, quem vai ficar no meu lugar aqui? Gente, Mogi Guaçu saiu muitos e está lá, não está fazendo falta, tem gente mas saiu fulano, deixa sair. Tem promessas. Nós temos barrais em Barretos, temos barraia Americana, temos em Rio Claro, temos aqui perto de Campinas também aqui, vários Brasília. lugares. Brasília, Vinhedo, Valinhos. Natal, é isso. Então nós temos, e não fez falta para Mogi Guaçu. E você citou uma meia dúzia de cidades. Isso é simplesmente uma comprovação de um texto de Bahá'u'lláh, que ele fala que para aquela comunidade que sai um pioneiro, ele levanta 10 com o mesmo potencial. Então, quando saiu um Edson e uma Rosa de Mogi Guaçu, levantaram-se 10 Edson, 10 Rosas. Então, imagina que bênção. Não pensa que você é insubstituível. E saia, levanta, se programa para isso. Eu acho que você tem um instituto aí que é uma ferramenta que te prepara, que te fortalece para você
sair. Agora, você precisa fazer um instituto. É a mesma coisa você fazer um curso universitário e nunca trabalhar. Exatamente, não adianta. Ô Então, tem que Edson, mostrar o trabalho. você falando essas belas palavras inspiradoras, me lembrou um texto que tem nesse livro, Por Amor à Causa, que se trata exclusivamente, né, de pioneirismo. Tem um texto que fala assim, se você permite eu ler? Pode pegar. Fala assim, o que se destina àquele que ajuda, isso está falando, o Bahá'u'lláh está falando para aquele que ensina a fé. E no final, no outro texto, o texto final, ele fala sobre o papel ou a bênção que o pioneiro recebe, né? Então, ele escreveu, o que se destina àquele que ajuda a minha causa excede os tesouros da terra. Esta é uma revelação na qual, se um homem derramar uma gota, derramar por nossa causa uma só gota de sangue, miríades de oceanos serão a sua recompensa. E, finalmente, o Bahá'u'lláh escreveu. Quer dizer, finalmente é o que eu selecionei aqui, né? Que eu vi, mas muitos textos, né? Aqueles que abandonaram seu país no caminho de Deus e, subsequentemente, ascenderam à sua presença, tais almas serão abençoadas pela Assembleia do Alto e seus nomes anotados pela pena da glória, entre aqueles que deram suas vidas como mártires na senda de Deus, o amparo no perigo, o que subsiste por si próprio. Bahá'u'lláh. Todos esses textos que eu acabei de ler, além desse livro, estão também no Advento da Justiça Divina. Então, imagina, claro que quando o Bahá'u'lláh fala saíram do seu país, saíram como pioneiros, aquele pioneiro que nós mencionamos aqui, que o Edson retratou, relatou, como aquele pioneiro de curta duração, aquele pioneiro que saiu da sua cidade e foi para outra. Todos esses graus, essas características de pioneiros, todas elas são essas que Bahá'u'lláh menciona, aqueles também que saíram do seu país. Então, imagina, todos aqueles pioneiros que nós conhecemos, que Edson mencionou, que eu mencionei, e que já faleceram, esses pioneiros são hoje considerados pelo próprio Bahá'u'lláh como mártires. Então, hoje, a gente sair da nossa cidade e ir para uma cidade vizinha ou para um país, levando a mensagem de Bahá'u'lláh, a categoria da qual nós estamos ingressando é aquela categoria de quem deu a sua própria vida no caminho de Deus. Não tem mérito maior, porque morrer todos nós vamos um dia. Só não sabemos como. Agora, morrer porque caiu da bicicleta e morrer porque deu a vida no caminho de Deus é muito mais meritório, né? Não que a queda da bicicleta, se ela também estiver sendo, se aquele bicicletista, né? Aquele ciclista estiver indo para o ensino e cair da bicicleta, eu acho que esse aí também é mártir, né? Mas eu digo assim, uma morte sem muito sentido e uma morte com muito sentido. Então, realmente, que a gente escolha uma morte mais meritória, né? E, o Edson, eu quero agradecer. Você tem mais alguma coisa a dizer? As palavras finais são suas, mas antes eu queria agradecer a todos aqueles que estão conosco até agora, nos vendo e nos ouvindo e dando e prestigiando esse Uma Graça de podcast, nesse novo episódio, tendo a honra e o privilégio de ouvir o Edson com essa experiência toda. E a Rosa. Quando eu falo Rosa, é porque no Edson tem a Rosa. Sem a Rosa, não tem Edson. Então, toda essa experiência aí é, de fato, do casal, né? Porque o casal pode alçar voos mais altos, né? Do que, às vezes, um jovem só saindo como pioneiro, né? Então, Edson, as palavras finais são suas. Realmente, Padre, eu só tenho a agradecer por estar recordando, né? Eu acho que quando a gente recorda,
você começa a ver quantas coisas foram feitas e quantas coisas podem ser feitas ainda, né, nessa reflexão. E que você falou, eu sempre, tudo que nós fizemos como Bahá'í, a Rosa estava no meu lado, né? Não só a Rosa, como os filhos também estavam juntos, né? Então, as decisões nossas foi sempre unido com o desejo da família também, né? E o que eu queria assim deixar bem claro, uma coisa que eu ouvia, né, de um Bahá'í de Mojimirim, que ele falava assim, olha, Bahá'u'lláh não fica devendo nada para ninguém. E outra coisa também que eu ouvia falar, e com certeza tem que ter olhos espirituais, ficar atento, você percebe realmente, além desse que Bahá'u'lláh não deve nada para ninguém, ele provê os meios. Então, se você vai e fica naquela será, né? Gente, confia que ele provê os meios. Se você não tem condução para fazer ensino, a condução de alguma maneira vai aparecer. Se você não tem local para fazer ensino, de alguma maneira esse local vai aparecer. Então você vai vendo que tudo vai aparecendo de tal maneira que você vê e acrescentar na sua vida a fé, porque fé é conhecimento consciente em ação. E aí você vai mostrando as ações, e você vai mostrando para Bahá'u'lláh que você tem fé, e ele vai provando os meios para você seguir com sua atividade, seu trabalho. É isso aí, Padre. Então, agradeço pela oportunidade e fico feliz, né, de Nós também. estar recordando algumas coisas e, junto com a recordação, você vai percebendo o que pode ser melhorado também. Exato. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz desse nosso bate-papo aqui. Espero que todos tenham gostado também. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado.